Aula 35 do estudo bíblico do Evangelho de João. Olha, aula beça, hein? Tudo de graça, disponível para você. E hoje falaremos sobre Maria e Judas. João, capítulo 12, do versículo 1 até o versículo 8. Vamos ler? Vou ler com você. A partir do versículo 1. 6 dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde vivia Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. Ali prepararam um jantar para Jesus. Marta servia, enquanto Lázaro estava à mesa com ele. Então Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, derramou o perfume sobre os pés de Jesus e enxugou os seus pés com os cabelos. E a casa encheu-se com a fragrância do perfume. Mas um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, que mais tarde iria traí-lo, fez uma objeção. Por que este perfume não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres? Seriam 300 denários. Ele não falou isso por se interessar pelos pobres, mas porque era ladrão, sendo responsável pela bolsa de dinheiro, costumava tirar o que nela era colocado. E Jesus respondeu: deixa em paz, que o guarde para o dia do meu sepultamento. Pois os pobres vocês sempre terão consigo, mas a mim vocês nem sempre terão. Por falar em nardo, perfume, bálsamo, em coisa muito preciosa, vamos receber aqui com aplausos, né, o nosso medalhista de ouro, Davi Cavalcante. Fala, meu amigo, tá me escutando bem? Estou te escutando muito bem, e você? Desculpa pela demora aí. Tô bem, tô te escutando bem, tá ótimo. Legal, já tá com a sua Bíblia aberta? Não, mas tô abrindo já. Tá abrida. Tá aberta, vai. Quer que eu... Tá bom. Não, Eu vi que você tava lendo um texto. Beleza, já li o texto. Vamos seguir em frente, né? E é sempre bom lembrar duas coisas importantes que a gente fala toda a aula. Primeiro, que no Evangelho de João, a ênfase está sobre a divindade de Jesus. Sim. Mateus fala sobre Jesus como Messias prometido de Israel, o rei Messias prometido de Israel. Marcos fala sobre o rei servo, né? Servo, o homem que serve, o Deus homem que serve. Lucas fala sobre o Deus homem, plenamente homem, encarnado, que viveu, né, cheio aqui entre nós, cheio de detalhes sobre a sua vida. Lucas tem uma preocupação muito grande com a questão documental, né, com as datas. E João, desde o capítulo 1, versículo 1, está dando ênfase à divindade de Jesus. Essa é uma questão importante que nós sempre abordamos aqui nas aulas e vale a pena a gente ressaltar. Outro ponto que a gente sempre fala é a questão que envolve os contrastes. João trabalha muito com contraste. Né? Luz e trevas, noite e dia, verdade e mentira. E hoje... Cego e quem enxerga. Isso, cegueira e visão, exatamente. E hoje está aí o contraste, na mesma cena, Maria e Judas, uma representação física, clara, tangível desse contraste. Uma história muito bonita, muito, assim, singela, né? Que merece a nossa observação, mas, acima de tudo, ela está aí para definir esse contraste sobre o qual a gente tanto fala. Vale lembrar que na passagem anterior, capítulo 11, o que aconteceu? Jesus ressuscitou Lázaro. Sim. Naquela ação miraculosa, sobrenatural, e aí depois dessa ressurreição, que foi épica, apoteótica, os sacerdotes se reuniram e decidiram, junto com os fariseus, que Jesus tem que morrer. Né? Até então rolava um incômodo, né? Um constrangimento, e nós até terminamos de estudar, na aula 34, o momento que Jesus se retira, né? Sai dali de perto, porque os caras querem matar ele. Aí ficou uma pergunta,
capítulo 11 termina com uma pergunta, porque aproxima-se a Páscoa. Sim. Então ficou a pergunta no ar, será que ele vem à festa? Será que ele vem? Ora, ele veio e chegou chegando, né, Davi? No capítulo 12, Jesus chega em Betânia, exatamente onde acontece a cura miraculosa. Vocês também vão lembrar que em Betânia Jesus tem amigos, Marta, Maria e Lázaro, é amigo deles, amava os seus amigos. Então o capítulo 12 começa com essa chegada de Jesus apoteótica. Jesus chega 6 dias antes da Páscoa. Também é importante lembrar que na literatura bíblica e na cultura judaica, quando diz assim, 6 dias, já está contando o 6º dia. A Páscoa é na sexta-feira, onde ele vai morrer, né? Sexta da Páscoa ele vai morrer, vai ser sacrificado na cruz. Então, provavelmente ele chegou no domingo anterior. Sim. Já para abrir a sua semana. Então, a semana de Páscoa, a semana da morte de Jesus, a semana da paixão de Cristo, começa agora. Então, você que está estudando com a gente já sabe que a partir da aula de hoje nós falaremos semana após semana da paixão de Cristo, de todos os eventos que cercam esse momento. E não poderia começar de maneira melhor, porque Jesus chega para comer, para um jantar que é feito em sua homenagem, como está no versículo 2, estou lendo aqui, ó, prepara um jantar para Jesus, ele vai ser homenageado, ele vem agora com grande autoridade, e Lázaro, que ressuscitou dos mortos, está ali. O que provavelmente indica, né, Lázaro estava à mesa com ele, o que provavelmente indica que esse jantar não foi na casa deles, né, Davi? Porque se fosse na casa deles, teria menor sentido dizer que Lázaro estava ali, porque certamente estaria ali. Provavelmente foi numa outra casa, uma casa maior, para receber mais pessoas. Marta, que é especialista nesse negócio de serviço, está servindo. Maria está presente e Lázaro está presente. E é legal a gente dar ênfase a essa presença de Lázaro, porque até hoje ainda há pessoas que dizem que essa ressurreição, ela na verdade não é literal. Foi fajuta, né? Não é literal, é uma ressurreição, né, literária, né, inventada, uma história, um mito. Mas só que o autor do livro, João, faz questão de dizer que Lázaro, aquele que foi ressuscitado, né, no versículo 1, onde vivia Lázaro, em Betânia, aquele que Jesus ressuscitou dos mortos, ele faz questão de dizer que é o mesmo, que ele realmente ressuscitou e que ele está na mesa. Então, morto não come. Se ele está na mesa é porque ele não está morto, está vivo. Então, esse é um ponto, um detalhe importante no texto, porque ainda há pessoas que dizem que esses textos, né, não são verdadeiros, não são inspirados ou foram acrescentados, tradição oral, tal, mas está lá no texto e nós aqui da Verdade e Graça cremos que a palavra de Deus é infalível, inerrante e inspirada. Sim, com beleza? certeza. Então tá lá o ressurreto. Eu, se tivesse sentado ali, não sei em quem que eu ia prestar mais atenção. Se é em Jesus, se é no morto que ressuscitou, no ex-defunto, literalmente, ou se Eu acho que nos dois, né? Ou se é na rabanada que está sendo servida. É rabanada o jantar, Davi? Não. Mas eu fico pensando, né, como é que as coisas de Deus são maravilhosas, né? O Lázaro estava morto há 4 dias já. A irmã dele falou: Senhor, ele já tem mau cheiro, né? Uma pessoa que provavelmente já estava em estado de decomposição, quiçá já não tivesse nem mais órgãos que a terra comeu, né? Agora levantou, totalmente restaurado por Jesus Cristo, e agora senta com Jesus Cristo à mesa, né? É lindo Lázaro demais. é bonito e é tenso, né? Porque Sim. Lázaro também tá no radar dos caras lá. Eles queriam matar Lázaro também. Tá aí nos próximos versículos. Tá no radar deles. Pois é. Agora, assim, o que é legal nesse texto, exatamente nesse estilo de João, de contrastes, é que essa cena familiar
né, uma reunião de amigos, de homenagem, de alegria, na verdade, nada mais é do que o prelúdio do Calvário, né, cara? Sim. Ela antecipa, ela abre a Semana da Paixão e antecipa algo terrível que está prestes a acontecer, que é a morte de Jesus. Sim. Então isso é importante. É uma reunião bonita, incrível, familiar, abençoada, mas é um drama. É um drama que está sendo vivido ali por Jesus, e é sempre importante você ter isso em mente, né? A nossa salvação, a salvação dos que creram, dos que nasceram de novo, não custou pouco, custou É. muito, foi cara, né? Foi comprada por alto preço, com dor. E o drama começa agora, começa nesse momento. Interessante, né, Davi? Começa na mesa, né? Podia começar em tanto lugar, né? Mas começa num lugar bom demais, né? Sim. Sentar na mesa para comer é muito bom. Ah, é. É talvez um dos poucos prazeres que Jesus pôde desfrutar, né? Entre Exatamente. estar com seus amigos, se alimentar. Não é, cara? Pois é. Bom, aí, nesse momento em que Jesus está à mesa, sentado ali com seus amigos, eles se prepararam para o jantar. Você que estuda com a gente já deve ter ouvido aqui nas nossas aulas que as mesas não eram como as nossas. Isso. Você puxa a cadeira e senta. As mesas eram mais baixas. Você vai encontrar isso em qualquer livro, em qualquer imagem aí na internet. É, tipo mesa de Qualquer... centro, né? Bem baixinha. Isso, exatamente. E o camarada ele faz o quê? Ele se inclina à mesa, então ele encosta o peito na mesa, o braço, e os Isso. pés ficam para fora. E os pés ficam para fora. Então a cena é essa. A mesa é posta, a Marta está ali mais uma vez servindo, e Jesus com os seus discípulos ficam com os pés para fora. É mais ou menos a imagem para você colocar na sua mente. E aí o que acontece? A Bíblia diz que no versículo 3, Maria pegou um frasco de nardo puro, um perfume caro, e derramou sobre os pés de Jesus e o enxugou com os seus cabelos, e a casa se encheu da fragrância do perfume. Então a gente pode primeiro falar do nardo, que basicamente essa imagem representa essa planta. É uma planta que normalmente vem da Índia. É uma planta rara, ok? É uma planta rara. A Bíblia diz que é nardo puro, então provavelmente, além de ser rara, era uma coisa cara, Concentrada, né? concentrada, exatamente. É um bálsamo. A planta era transformada em bálsamo, como se fosse um líquido para algum tipo de tratamento. Você sabe, Davi, que até hoje se usa o óleo, o bálsamo do nardo, para terapia de aroma, sabia? Não sei se a Carol está assistindo, né? Mas ela tem estudado muito fitoterapia, né? E também tem essa parte de óleos essenciais, né? Que o cheiro, a fragrância de algumas plantas causam efeitos terapêuticos, né, nas pessoas. Aquele que tem rinite, aí cheira um tipo de fragrância. Aquele que tem, pô, muita dor de cabeça, enxaqueca, cheira um outro tipo de fragrância, né? Isso é um Pois estudo é. milenar, né? Exatamente, isso é um estudo milenar, cara. E o que é mais interessante é que até hoje, né? Eu estava lendo hoje mais cedo, enquanto eu estava estudando aqui para aula, os caras fazem terapia de aroma. E o nardo é uma planta, né? Um produto muito utilizado para dar leveza. Ele é analgésico, é antitérmico, para dar uma sensação de bem-estar. Olha só, interessante, né? Legal. Para preparar você para você ficar bem, tá vendo? Para trazer refrigério. O perfume é muito forte. Nesse texto diz que era uma libra de bálsamo, então é mais ou menos aí 300 gramas, um negócio bem pequenininho de bálsamo, não é uma coisa muito grande. Era um frasco, era
um pote, né, um vaso de frasco. Por ser concentrado, ser raro, era caro, Sim. mais ou menos 300 denários, o que é mais ou menos comparado a 300 moedas de prata. Não é Então, um denário que representa um dia de trabalho? um dia de trabalho. Então, Caríssimo. Olha só, caríssimo. negócio Quase um caríssimo. ano de trabalho. Pô, ninguém pega um negócio desse tão caro e desperdiça dessa maneira, porque o texto diz que ela derramou nos pés de Jesus, né, no versículo 3, quer dizer, utilizou com abundância, com vontade, né, derramou sobre ele, e aquilo tomou conta da casa, encheu a casa. Então, normalmente uma pessoa não desperdiça uma coisa, né, não utiliza uma coisa tão cara. A gente compra esses perfumes, você que é um consumidor ativo da Natura, da Natura. Jequiti, você que paga aí uma grana, 200 reais, 300 reais por um perfume, você não sai tomando banho de perfume, você coloca. Eu não posso nem falar muito porque É um porque eu dedinho, uso né? Um bastante. dedinho. Mas bota o dedinho. Minha mãe que falava, um dedinho atrás do ouvido aqui, só um dedinho, uma pontinha, para dar um cheirinho. Aí tu Né? imagina a Maria, né? Quebrando lá o vasinho, né? O frasco, né? E derramando Pois tudo. é. Toda a riqueza, Pois é, talvez, que ela cara. tivesse. Isso, exatamente. Você colocou o ponto, né? Muitas vezes as pessoas perguntam, principalmente na igreja, né, Davi? A gente trabalha muitos anos na igreja, desde jovem, se dedica, né? Os nossos finais de semana, feriados, as noites, às vezes deixa de se divertir, deixa de viajar, de aproveitar oportunidades, às vezes deixa até de ficar com a família, com os amigos, para ensinar, pregar, visitar. E aí depois vem as decepções, né? Sim. Vem as decepções, vem as frustrações. Aí fica a pergunta: será que vale a pena oferecer tudo que a gente tem ao Senhor? Será que vale a pena? Bom, se você ofereceu para a igreja, se você que está assistindo esse vídeo aqui, se você deu a sua vida, o seu tempo, a sua saúde, a sua inteligência, as suas habilidades, se você doou tudo para a igreja, para a Perdeu o playboy. religião, não vale a pena, não. Sim. Mas se você ofereceu para Jesus, aí vale a pena. A questão está aí, né? Sim. Exatamente. A questão está aí. Para onde você derrama o nardo, o perfume, o que você tem de maior valor. Porque tem muita gente que se dedica muito, né, Davi, à religião, às vezes para a igreja, para a instituição, e às vezes para si mesmo, né? Para mostrar suas habilidades, mostrar sua capacidade, né? Faz muito para si. Mas se a gente faz para o Senhor, vale tudo, né, cara? Não tem preço. Sim. Bom, o que a Bíblia vai mostrar é que Maria demonstra naquele momento ali de forma pública algo que ela já tinha feito antes, não é novidade, mas agora ainda com mais intensidade ela demonstra o seu grande e abnegado, né? Ela é uma mulher abnegada, é uma mulher que abre mão de si mesma. Ela demonstra seu grande e abnegado amor e está ali disposta a honrar Jesus, a perfumar Jesus. Muito legal essa passagem, muito bonita, né? É um amor que se demonstra de forma tangível, né? Não, e dá para perceber também, Leclerc, pelas passagens, assim, a amizade de Jesus com esse trio, né? Lázaro, Marta e Maria, né? Outras passagens onde Marta está atarefada e Maria está ali aos pés de Jesus, sempre escolhendo o melhor local, né? Parafraseando Jesus, né? Escolhendo o que o Senhor tem de melhor, né? A melhor A melhor parte. parte, isso, a melhor parte, que era o ensino, né? Basicamente era o ensino, Jesus estava ensinando naquele momento.
Então, assim, você vê e não olhar, o que eu vou falar agora não é olhar Eros, tá? Mas tu vê ela com essa paixão pelo divino. Ela olha para Jesus não Exatamente. como aquele amigo, ela olha para Jesus como o Messias, como aquele que veio para trazer restauração e salvação, né? Tanto que É ela legal, cara. tanto que ela não se privou, né, do seu maior bem, talvez, né? Ela falou, poxa, nada mais comprovado do que ele é o Messias, ele ressuscitou meu irmão, né? Então eu vou dar tudo para ele. Aí ela toma essa atitude linda, né, bela, que Lembra, aí lembra, agora, que, lembra aquele salmo, né, Davi? Que darei eu, Senhor, por todos os por todos os benefícios. benefícios. Não é? Então ela deu o que ela tinha. É muito legal isso, né, cara? Isso vai lembrar várias passagens. Lembra esse salmo que darei eu, Senhor, por todos os benefícios. Lembra a atitude de Davi quando vai comprar um terreno para construir o templo e o camarada Sim, descobre que é o rei que vai comprar e quer dar o terreno de oferta, e Davi fala assim: eu jamais oferecerei ao Senhor alguma coisa que não me custou nada. Cara, olha a cabeça de Davi, né? Deus sim. merece o que a gente tem de melhor, né? O que a gente tem para dar. E aí eu queria abrir aqui um parênteses para falar sobre esse ato dela, que é um ato de unção. Né? Isso. Ela ungiu os pés de Jesus. A unção, como nós já sabemos, já estudamos aqui, era um ato de transmissão de autoridade, delegação de autoridade. Né? Ou seja, quem eram os ungidos? Eram aqueles aprovados para realizar algumas coisas. Então, o sacerdote era ungido, o profeta era ungido, o rei era ungido, todo mundo era ungido. Principalmente no Antigo Testamento. Normalmente é Deus que ungia. A unção era dada para dizer o seguinte: ó, esse camarada aqui Escolhido. foi escolhido, foi separado, né, para me representar. Então, o ungido, aquele que tinha unção, representava Deus. E isso é muito legal, porque no Novo Testamento não tem mais unção. Não. Os discípulos, os apóstolos, eles são separados com imposição de mãos. Ninguém mais unge, porque Jesus é o último ungido. O último ungido, isso aí, perfeito. Ele é o Messias, o Cristo, o ungido. E quem Ele é não que é um unge? ungido, ele é o ungido. Exatamente. Então o pessoal fala que fulano tem unção. Se você conversa para boi dormir, isso é assunto para outro dia, né? Mas de qualquer forma, é legal a gente falar sobre Jesus. É o último ungido, porque agora ele é o único que representa Deus desde agora e para todo sempre. Sim. Quem é que unge? Quem unge é quem tem autoridade, né, para ungir. Então Samuel ungiu Davi, Deus ungiu Arão. Quem tem autoridade, perdão, unge o outro. E aí é legal porque o Salmo 23, por exemplo, diz o quê? Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda, né? O Salmo 23. Sim. Legal. Agora, Maria, ela, sem saber que está sendo usada por Deus num momento ali profético, né? Dando uma demonstração pública que Jesus é o escolhido de Deus para esse momento, o momento da morte, ela unge, mas ela unge Jesus com profunda humildade. Se é hoje, né, Davi? Se fosse hoje, ela ia entrar igual esses caras que tem na internet, né? Eu queria fazer uma correção. Que teve alguém domingo que falou que eu coloco vídeos hereges no nosso grupo e contamina ele. Quando, na verdade, o grupo é bem ativo, com todo mundo colocando. Agora a Maria, cara, ela dá essa demonstração de amor, ela é usada por Deus para ungir, né, naquele momento ali, demonstrando que Jesus está sendo escolhido, preparado por Deus para esse momento, mas ela unge os seus pés. Isso é muito legal também, né? Ela Sim, não tem autoridade sobre Jesus. É um momento muito diferente da Bíblia, né? Porque agora, Jesus que recebe a unção,
Ele é que deveria estar ungindo ela. Que é mais ou menos o que João Batista, diz, né? Quando Jesus vai ser batizado, você está maluco? Eu é que deveria ser batizado por você. E aí Jesus responde, nós até explicamos isso aqui nas aulas, né? Não, você precisa me batizar para que se cumpra. Jesus está ali se submetendo. Então, nesse momento é muito legal, Jesus se submete a esse momento, mas ele não é feito com a arrogância humana, nem com a leviandade, muitas vezes, da religião, né? É feito com amor, cara, com amor sublime. Olha que bacana, cara. Ele recebe dessa mulher uma oferta, né? Alguém que dá tudo que ela tem, com profundo amor, sabendo que ele é o Filho de Deus, que tem poder sobre a morte. Está muito claro, Lázaro está ali sentado, né, na frente deles. Sim. Mas ela não ousa ungir a sua cabeça, nada, cara. Ela se ajoelha, inclina, enxuga com o seu cabelo, exatamente como você falou, né? Uma coisa que para muitos é encarada com sensualidade, não, ali é com profunda devoção, né, cara? Quantos de nós vão ao culto domingo e falam com Deus com arrogância, né? Seria como assim? Seria assim: eu encontrei o meu Senhor, estou indo adorá-lo. Eu não sou digno nem de chegar perto, vou chegar só até os pés ali. É uma humildade. De amarrar, como João Batista fala, não sou digno de colocar suas sandálias. Isso, perfeito. E quando a gente é nascido de novo, né? A gente tem essa relação com Deus de gratidão e ao mesmo tempo de devoção, né? Não tem essa arrogância de sou escolhido. Que isso? Pelo contrário, Senhor, muito obrigado pela tua graça, pela tua misericórdia, porque senão não estava aqui, né? É um olhar sempre mais humilde. É um amor que transborda, né, cara? Um amor verdadeiro, um amor de quem realmente se inclina diante do Senhor. E o versículo seguinte, né, que João coloca com muita propriedade, né, o autor, ele vai dizer o quê? Que a casa se encheu de perfume, quer dizer, aquele amor, aquela adoração, aquela devoção encheu a casa, né, cara? Olha que bacana. Bonito demais, né? Sim, sim. Aí cabe a unção, né? Aí cabe a unção do Senhor, né? Preenchendo todo o espaço, né? Com o cheiro, né? Pois é. O pessoal pega a Bíblia, né? Fala, Senhor, enche esse lugar com a tua glória, né? Enche esse lugar, faz tremer esse lugar. Pô, mas nós deveríamos encher os cultos, os momentos, com o nosso amor ao Senhor. Porque Sim. Ele seria plenamente exaltado, o perfume, né? Agora, o que é bacana no texto é o contraste. Tá ali a cena, Lázaro sentado, né? Lázaro sentado, a ressurreição, o ressurreto vivo e Jesus, a ressurreição. Os dois ali no mesmo lugar, Maria inclinada, chorando, o perfume, e nesse ambiente de glória, de gozo, de paz, quem é que está ali? Judas. Judas Iscariote, no verso 5, no verso 4, verso 5. Pronto. Cumpre-se nessa passagem, várias passagens, né? Sobre joio e trigo, por exemplo. Como é que pode, né? No mesmo lugar, diante de Jesus. E João faz questão de... Estou abrindo aqui a minha Bíblia. Ele faz questão de dizer que apesar disso tudo, né? Mas um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, que mais tarde iria traí-lo, fez uma objeção. Olha só. que aparentemente é uma declaração piedosa, né? Parece um cara preocupado, né? Sim, sim. Parece. Então tá ali o contraste. Diante dessa cena incrível que a gente está acompanhando agora no texto, né? Judas faz o contraste. Enquanto o amor não procura os seus interesses, como está em Coríntios 13, versículo 5, né? Uhum. Diz lá que o verdadeiro amor tudo pode, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor não sente ciúmes, não se exaspera,
não busca os seus próprios interesses, que é o caso de Maria, está ali, dando tudo em contrapartida, porém, Judas demonstra o quê? Profundo desamor. Ele demonstra profundo desamor, né, cara? É aquela desamor hipocrisia. O desamor, ele é moralista. Quantas vezes a gente fala disso, Davi, de moralismo? Que absurdo, né? Como é que pode essa mulher desperdiçar isso? Né? Tanto pobre aí passando fome. Né? Parece uma coisa boa se o próprio texto não desmoralizasse Judas, né? Porque o versículo 6 diz que ele não falou isso por se preocupar com os pobres, está no próprio texto. A gente não precisa nem conjecturar, a própria Bíblia revela que a declaração de Judas... Que a intenção dele era outra, né? A intenção dele é meter a mão no dinheiro, né? Mas ele quando fala, e aí vem aquela coisa da narrativa, né? Sempre tem uma narrativa. A narrativa dele é piedosa. Irmãos, irmãs, amigos e amigas da verdade e graça, cuidado com as narrativas piedosas. Por trás de todo discurso piedoso, sempre tem um braço de tirania. É aquela falsa piedade, né? Oh, vamos cuidar dos pobres. Aí tu vai ver realmente. Pois é. E aí tem aquela discussão do direito também, né? Só Jesus que merece o perfume? É só ele que merece? Não dá para dividir, dá para ele um pouquinho, dá para os outros? Ó. Fica essa discussão sobre o direito do amor. E Jesus vai responder assim, você está tão preocupado com o pobre? Os pobres vocês sempre terão aí com vocês, eu não. Os pobres vão continuar. Você quer ajudar o pobre, continua ajudando depois. Então fica essa discussão, esse discurso, né, Davi? Muitas vezes politizado, né? Aparentemente preocupado, né? Equilibrado, ponderado, politicamente correto. Olha, a Bíblia agora dá uns tapas na gente grande com esses textos, né? E mais do que isso, mais do que essa discussão relacionada ao desamor moralista, João vai dizer no versículo 6 que Judas era ladrão. Não sou eu que disse, não foi eu que disse, nem foi o Davi. João, capítulo 12, versículo 6. Judas não falou isso por se interessar pelos pobres, mas porque era ladrão. Então isso também é legal, porque quando Judas vai trair Jesus, né, Davi? Né, a Bíblia diz que Satanás foi lá e impulsionou Judas. Então muita gente acha e ensina que Judas ficou endemoniado, ficou possesso. Que ele não tomou uma atitude... Que ele foi dominado, que Satanás entrou nele. Mas a Bíblia vai dizer antes que Judas não estava puro, não. Ele não tem o coração puro. Né? Ele é ladrão. Então ele tem um coração já inclinado para o mal. Inclusive, o perfume que é derramado por Maria de forma voluntária tem um preço aí médio similar a 300 moedas de prata. E Judas vendeu Jesus por muito menos, né, Davi? 10% isso aí. Rolou um deságio aí violento. Ele vendeu Jesus por muito menos. Sim. Então ele já tem um coração inclinado para o mal. Mas é bom o teu ressalte aí, que eu nunca me atentei a isso mesmo, né? João, ele foi muito enfático em taxar ele com um adjetivo muito forte. Muito ladrão. Forte. Ou seja, ele era o responsável pela finança ali dos discípulos, né? Ele era um tesoureiro, e ele era ladrão. Ele costumava. Diz o texto que ele como costumava. Se João... vamos conjecturar aqui, né? Como se João talvez tivesse já em algum momento pegado ele
desviando, entendeu? Algumas moedas para si. Pois é. Incrível, né? Na verdade, o que João está mostrando, na mesma cena, que é o que muitas vezes acontece com a gente, né? Nas mesmas igrejas, dos mesmos cultos, na mesma cena, em toda a comunidade nossa, você vai encontrar Maria e vai encontrar Judas. Alguém totalmente despojado, né, com o coração aberto, disposto a dar tudo, e alguém sempre preocupado consigo mesmo. Né? Tá ali para se aproveitar da situação. E aí João vai também, além de dizer, de mostrar isso com ênfase, ele vai dizer o que também para gente? Que Judas não era flor que se cheire, né? Então, o fato de Satanás ter entrado nele e se cumprir nele as profecias referentes à traição, não é nenhuma novidade, porque ele já tinha essa disposição. Sim, ele ficou essa possesso. inclinação já. Ele já tinha essa inclinação, ele não ficou possesso, dominado pelo mal. Nada disso, ele já tinha essa inclinação e o inimigo então o tentou para que ele traísse Jesus. Aí, olha só que legal, né? Olha como é que o texto ele é incrível nessa questão do contraste. Estão os dois ali diante de Jesus. Então, amigos e amigas da Verdade e Graça, estar na igreja não significa nada. Nada. Ou pode significar tudo, dependendo do que vai no nosso coração. Sim. É forte isso, hein, Leclerc? Ou seja, muitas pessoas podem estar na igreja como Judas, ou seja, futuros traidores de Jesus, e em contrapartida tem várias Marias, né? Pessoas que têm uma fé genuína, né? Tem uma paixão pelo Senhor, né? De se doar por completo a Deus. Muito bonito. Uma paixão voluntária, né? Isso, voluntária. Disposta a dar tudo, né? Ainda que lhe Sim. custe muito. Foi o que a gente falou sobre o ministério, sobre o trabalho, né? O fato de você trabalhar muito, né, dedicar muito o seu tempo, sua vida, seu dinheiro, tem significado se for para o Senhor, porque muitas vezes, e é preciso que se diga isso, nós fazemos muitas coisas que Deus nunca pediu para gente. Quem pede é a instituição. Né? Fala igual o pessoal falava antigamente. Fala, Senhor! Fala, Deus! Fala, Deus! Ó, oh, Deus tá falando, hein? Às vezes não foi a igreja que te pediu, né? Não foi Deus que pediu, mas a igreja pede. Então a gente vai dando. Agora, quando é para o Senhor, né? Às vezes diante de uma ruptura, de uma crise, de uma dor, você está sentindo aquela dor. Nossa, perdi meu tempo, perdi meus anos. Bom, depende. Se foi para Deus, não tem problema também entrar nessa crise, não, tá? Essa crise existencial, se valeu a pena ou não se valeu ou não valeu a pena, essa crise é de Elias, é de Abacuque, é de todo mundo, do salmista. A crise não tem problema. O problema está na prática da própria vida. Aí eu tenho que fazer a reflexão. Eu, Davi, todo mundo aqui, o que eu fiz? Fiz para quem? Por quem? Por qual razão? Porque não importa se eu tenha dado tudo que eu tenho, toda a minha riqueza, né? A minha vida inteira, meu dinheiro, minha saúde, meus dons, minha habilidade, minha capacidade, meu tempo, tudo foi derramado aos pés de Jesus como um vaso quebrado. Esparramou tudo, sobrou nada, mas foi para Jesus, pô, então o perfume encheu a casa, meu irmão. Não foi para Jesus, então tô igual o Judas. Não, e tá rolando uma adoração, né? O cara também, em vez de focar em adorar o Messias, né? Ele tá preocupado com o irmãozinho do lado, né? Isso acontece muito na igreja, né? Poxa vida! Pô, tá tendo aquele ensinamento top, muito bom. Aí tá o irmãozinho lá no canto lá. Ah, quem é essa pessoa? Ah, que não sei o quê. Por que fulano tá assim? Que não sei o quê. Não sei o que lá. Quando, na verdade, a gente volta para aquela outra passagem com Maria e Marta, né? Sabe? Escolhe a melhor parte. Não dá o spoiler, não. Peraí, escolhe a melhor parte. Segura aí para não dar spoiler. Tá bom. Segura aí para não dar spoiler, porque agora, né? O que está claro para nós?
Você lembra do encontro de Jesus com a mulher samaritana? Mulher, a hora vem, agora é, que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Olha, Maria está fazendo exatamente isso, porque observe, você que está estudando, querido gafanhoto, que nos segue aqui nas redes sociais, observe o texto. Mas, ao contrário de Judas, que está sempre arrumando quizumba, e outros tantos que estão sempre arrumando treta, Maria está sempre aos pés do Salvador. É outra reflexão que nós temos que fazer, né, Davi? Onde nós estamos, né? Se nós, como crentes, estamos sempre aos pés do Salvador. Quero que você preste atenção agora nas passagens, né? Maria sempre está aos pés do Salvador. Ela está aos pés do Salvador para aprender, de forma voluntária, que é a cena que você entregou aí no spoiler, né? Na casa de Marta, Maria e Lázaro. Jesus estava lá, enquanto Marta estava de um lado para o outro trabalhando, Maria estava sentada aos seus pés. Quantos de nós, né, estamos nas igrejas, nos cultos, agitados, né, trabalhando, ativos, mas não paramos em momento nenhum para ouvir a palavra, para ouvir a voz de Deus, uma atividade sem fim, né? Não tem tempo para assistir o culto, toma ceia correndo, tudo correndo, mas Maria estava aos pés de Jesus para ouvir os seus ensinamentos. Que também traz sobre nós um grande ensinamento, né, Leclerc? Que é a questão da gente sempre procurar focar sempre no estudo da palavra. Né? Porque às vezes a gente vem para o culto. Quantas vezes eu já escutei irmão falar isso? Eu vim para o culto por causa do louvor. Porque eu gosto da banda. Pô, a banda toca, eu fico emocionado. A palavra desse irmãozinho, ele é meio devagar, né? Pô, ele fala baixo, que não sei o quê. Isso acontece muito, né? A gente começa a ser sommelier de culto, né? Não, um pouco agridoce aqui essa pregação, esse louvor tá mais... Deixa eu ver. Opa, hoje, tem um som hoje, hein? Hoje tem um som. O vento do Espírito, ó. Rapaz, João faz questão, né, de falar de Maria nesse momento, para que a gente aprenda com ela, né? Você vê que ela tá ali aos pés de Jesus, na hora tranquila, em casa. Então, muitos de nós só estamos aos pés de Jesus na hora da religião, mas Maria aparentemente está aos pés de Jesus a qualquer momento. Ela também aparece aos pés do Salvador na hora da angústia, quando Lázaro morre e é sepultado e Jesus aparece, ela se atira aos seus pés. Sim. Legal, né? Ela não está só aos pés de Jesus para aprender a ouvir, mas ela também se joga aos seus pés quando a dor invade o seu coração, porque muitos de nós temos que reconhecer que quando a dor invade o nosso coração, a gente vai embora. É verdade. Né? Larga Deus, larga a Bíblia, não quer saber de mais nada, mas ela vai até Jesus, chora aos seus pés, e depois do milagre, da cura, de tudo que acontece, ela também está aos seus pés para honrá-lo, para adorá-lo na semana da Páscoa. Olha só que legal. Maria está sempre aos pés de Jesus. E esse exemplo bíblico é bem legal, é bem destacado, para mostrar que é esse tipo de gente que Jesus atrai para si. E é esse tipo de gente que nós deveríamos ser também. Nesse momento agora em que Jesus se prepara para encarar o ápice, né, da sua jornada, que é a cruz, que é a morte na cruz, ele recebe de Judas o desprezo e dessa mulher o amor profundo. E é legal porque a gente sabe, olhando para o texto, né, que ela fez isso ungindo, perfumando, preparando Jesus para a sua morte. Olha que bacana. Essa é a frase, é a fala de Jesus. Ela mesmo não tem essa consciência. Porque talvez se ela tivesse a consciência, ela não deixaria Jesus, né? Ela se agarra, não vai, meu Senhor, fica aqui. Mas ela está fazendo isso porque o Espírito de Deus está conduzindo ela, e Jesus fala, ela está me preparando para a sua morte. Estamos aí, Davi,
numa passagem preciosíssima das Escrituras e começando os nossos estudos com essa super introdução para falar da paixão de Cristo. Muitas aulas incríveis virão daqui para frente. Sim, sim.